Nós, seres humanos, somos criaturas de hábitos e é difícil mudar. Mas, queiramos ou não, vamos ter de nos adaptar a práticas mais sustentáveis. A boa notícia é que muitas das soluções existentes são surpreendentemente simples e viáveis. É sobre alternativas sustentáveis que falaremos nesta edição do Ecoáfrica. O meu nome é Dália Langa e falo-vos de Maputo, Moçambique. Antes de começarmos, eis um breve resumo do que vem aí. Criar tecido de qualidade a partir de resíduos têxteis. Plantações que alimentam, fertilizam e produzem energia. E telhas que iluminam a sua vida. O comércio internacional existe há anos, mas intensificou-se com a globalização. A vantagem: muito mais escolha e preços flexíveis. O problema é que o transporte de mercadorias tem um grande impacto no ambiente. Será que no final vale mesmo a pena? A nossa primeira reportagem de hoje vem do Egito, onde se procura reduzir as importações de alimentos para animais. A azola é uma planta invasora. No entanto, para além de crescer muito rapidamente, ela é muito rica em proteínas, o que torna ideal para alimentar animais. Mohamed Abdel Tawabi descobriu a planta por acaso no YouTube, quando procurava formas mais baratas de alimentar os seus animais domésticos. Se utilizarmos a azola para alimentar o gado, podemos poupar em média 60% a 70%. No caso das aves de capoeira, é possível poupar entre 40% a 60%. Há 7 anos, Mohamed Abdel Tawab começou a plantar a azola para alimentar o seu gado. Pouco depois começou a vendê-la, mas a sua mãe não estava convencida. Eu costumava rir-me dos clientes dele e dizia que o mundo está cheio de pessoas estranhas. Depois comecei a dar a planta às minhas aves e, sinceramente, tive ótimos resultados. Mohamed decidiu tornar-se pioneiro da azola, cultivando em vários tanques com uma área total de 300 metros quadrados. Comecei com uma quinta muito pequena. Agora temos vários viveiros de azola e conseguimos espalhar a ideia pelo Egito, ajudando a cultivar a planta em 350 hectares. A maioria dos agricultores egípcios alimenta os seus animais com cereais e soja, mas o país importa cerca da metade dos seus cereais e 90% da sua soja. A guerra na Ucrânia fez subir ainda mais os preços e os agricultores estão sob pressão. 300 quilos de ração não costumavam custar quase nada, mas agora custam entre 1.500 e 1.800 euros. O meu rendimento não aumentou, por isso não tenho lucro. A azola é muito mais barata e cultivá-la é simples. Se houver água, basta sol e, por vezes, algum fósforo, como fertilizantes. O feto aquático foi durante muito tempo cultivado no Peru e em plantações de arroz na China, mas a técnica está praticamente extinta. No início, as pessoas estavam desconfiadas, não sabiam o que fazer com a minha colheita. Depois comecei a publicar vídeos nas redes sociais mostrando a azola e as aves a comê-la. Isso chamou a atenção e as pessoas vieram ver por si próprias. Mostrei-lhes a planta e a galinha e começaram a aceitar a ideia. Os seus tanques produzem cerca de 600 quilos todos os dias. Os especialistas dizem que a planta também pode ajudar o meio ambiente, uma vez que purifica a água e fornece nutrientes. Com a planta azola, nasce um tipo de alga verde-azul que absorve o azoto do ar e transforma-o em
azoto orgânico que alimenta a planta. Também tem antocianinas, também funcionam como antioxidantes e é uma fonte de vitamina A que aumenta o valor nutricional da planta. A anzola também chamou a atenção dos investigadores agrícolas egípcios. Estes estudantes estão a produzir ração de anzola em pó para ajudar os agricultores a tornarem-se mais independentes. Ensina os agricultores com terras inférteis e água com níveis de salinidade relativamente elevados a cultivar a planta anzola. Compro-lhes a colheita e eles passam a ter uma fonte de rendimento. Quando a fase de teste estiver concluída, os estudantes querem que o seu produto seja aprovado pelas autoridades egípcias. Entretanto, Mohamed Abdel Tawab encontrou outra aplicação para excedentes de anzola, usá-los como fertilizantes orgânicos. Parte-me o coração saber que, de acordo com o Programa Ambiental da ONU, cerca de 1/3 de todos os alimentos produzidos são desperdiçados. Isto deve-se muito à falta de refrigeração e problemas na distribuição. Mas há alguns alimentos que simplesmente têm um prazo de validade muito curto. É o caso do pão. Mas na Alemanha, uma padaria está a transformar o pão seco num bem precioso. Vejamos. Pão velho. Na Alemanha, cerca de 1,7 milhões de toneladas vão para o lixo todos os anos. Alguns são dados aos animais ou transformados em biogás, mas muito pão acaba por apodrecer no lixo. Numa padaria pequena, cerca de 10% do pão vai para o lixo. Em padarias industriais, chega aos 30%. Mas o padeiro Ludwig Gerbon descobriu como reciclar o pão. Usa o calor residual dos fornos para não desperdiçar energia. O pão torrado é depois moído e torna-se um produto valioso. É disto que o professor Thomas Buch, da Universidade Técnica de Munique, precisa. Olá, Thomas. Trouxe material fresco, sólido e líquido. Obrigado. Vamos usar um donuts. Olha o que eu fiz para ti. Maravilhoso. Vou levar. Até a próxima. Tchau, Thomas. Na Universidade Técnica, o bioquímico Mahmoud Massir desenvolveu um método para extrair óleo de pão velho. Primeiro, a farinha de pão é misturada com uma enzima que transforma o amido em açúcar. Depois, são adicionados fungos especiais de levedura que se alimentam do açúcar. No início, a célula de levedura é pequena e oval. Comendo mais açúcar, ficará mais redonda. O óleo dentro de um corpo pequeno é chamado de corpos lipídicos. O que temos é óleo. O próximo passo será destruir essa parede celular e tirar o óleo. Este método é usado há quase um século, mas antes eram precisos solventes tóxicos para aceder ao óleo. Masri descobriu uma enzima que abre as paredes celulares da levedura. Uma enzima derivada de um cogumelo completamente não tóxica. O objetivo é encontrar uma alternativa ecológica ao óleo de palma. O óleo de palma é usado em quase todos os produtos. Queríamos encontrar uma alternativa que não implicasse a desflorestação. Esse é o principal interesse do processo. O óleo de palma é resistente ao calor e barato. Anualmente produzem-se cerca de 77 milhões de toneladas. É isso que faz do óleo de palma o óleo vegetal mais vendido no mercado mundial. Mas só é barato em termos financeiros. O custo para as pessoas e para o meio ambiente é alto. As palmeiras crescem principalmente em regiões tropicais. Grandes extensões de floresta tropical são cortadas para acomodá-las, contribuindo para as mudanças climáticas. Por outro lado, não é necessária terra para produzir óleo de levedura. Basta um tanque de fermentação, como os usados para fazer cerveja.
e funciona com outras coisas além do pão velho. Somos totalmente autossuficientes em matéria-prima. Podemos usar quase todos os resíduos alimentares, incluindo arroz, mandioca e milho. Dá para usar toda a planta, não apenas as partes comestíveis. O óleo de levedura, sólido, tem um sabor muito suave e pode ser usado em quase tudo. A padaria onde Ludovic trabalha satisfaz a necessidade de gordura praticamente só com pão velho. Mas como poderiam outras padarias beneficiar desta descoberta? Várias padarias poderiam comprar um tanque de fermentação a meias e ver quanto óleo podem produzir com sobras de pão. Assim, o risco não é tão grande. E, a dada altura, todos poderão usar o pão para fazer batatas fritas em casa. Por que não? Ludovic Gerbon usa o óleo de levedura fresco para fazer esta delícia para a Páscoa. O óleo reciclado é usado na massa, na cobertura e no recheio. Por isso, se não resiste à tentação, faça-o de forma sustentável. Parece muito bom. Continuamos na Alemanha, onde a próxima reportagem nos mostra outra alternativa verde, mas no campo da produção energética. À medida que nos afastamos dos combustíveis fósseis, o futuro parece promissor para modelos de negócio como este. Há uma revolução em curso nos telhados da Alemanha. Cornelius Paulo criou um sistema de telhas totalmente inovador que integra módulos solares que produzem muita eletricidade. A energia gerada é mais do que suficiente para a família residente, desde que o sol brilhe. Por exemplo, 1000 telhas num telhado equivalem a um pico de 10 kW e, dependendo da localização na Alemanha, isso equivale a cerca de 9 ou mesmo 10 mil kW por hora por ano. O telhado fica pago em cerca de 20 anos. Este telhado custa cerca de 40 mil euros, alguns milhares a mais do que um telhado convencional com painéis solares. Os revolucionários enfrentam sempre novos desafios porque estão a desbravar terreno. As telhas de Paulo implicam muito trabalho individual na sua fábrica no leste da Alemanha. Por isso, a produção ainda é cara. Outro obstáculo é garantir que o novo produto é fiável e funciona durante décadas. Os modelos de telhas solares são fabricados com base em processos de materiais testados e comprovados em milhares de milhões de unidades. Por isso, não estou preocupado. A empresa de Cornelius Paulo também introduziu recentemente robôs para aumentar a capacidade e reduzir os custos. Para isso, contou com a ajuda de investigadores. O seu empenho valeu-lhe o voto de confiança. Começamos em 2011 com 3 pessoas e agora somos cerca de 70. No ano passado, duplicamos o volume de negócios para 5 milhões de euros e este ano esperamos aumentar as nossas receitas 5 ou 6 vezes. Paulo acredita que a crise energética fará com que mais alemães queiram produzir a sua própria eletricidade. E o governo aumentou recentemente o financiamento para a conversão de telhados solares. Haverá 2 entradas no telhado, onde os cabos mais ou menos passarão dentro de uma conduta até os conversores. É muito simples. O revolucionário dos telhados ainda não tem muita expressão neste mercado de milhares de milhões de dólares, mas está convencido que as suas telhas solares serão em breve procuradas em todo o país. A Alemanha tem 15 milhões de casas isoladas e semi-isoladas que vão precisar de modernização energética nos próximos 30 anos.
Estamos a falar de 500 mil de casas por ano, com 2 a 3 milhões de telas solares a serem instaladas. Estamos ansiosos. Gruppe, auf die wir uns freuen, dass wir dort einen Beitrag zu leisten können. Os alemães são conhecidos por serem muito sensíveis aos preços. No entanto, se os painéis produzirem os resultados prometidos, é provável que venham a ganhar popularidade. Telhas solares. Que ideia inteligente e eficiente. Porque se há uma coisa que temos em abundância, é o sol. E sabem outra coisa que abunda em África? Testes abandonados vindos de outras partes do mundo. E isto está a criar muitos problemas ambientais. Mas o que se pode fazer com o que já cá está? Bem, uma startup na África do Sul pode ter a solução. Estes jovens empreendedores defendem o meio ambiente dos intermináveis resíduos têxteis. Recolhem restos de tecido, inventário que não foi vendido e peças de roupa rejeitadas e dão-lhes uma segunda vida. Isto é um exemplo. Estou a vestir uma t-shirt reciclada. É o tipo de produto que queremos fazer. O sul global está a tornar-se o aterro têxtil do norte. Todos os dias, quase 200 toneladas de resíduos têxteis acabam em países africanos. Os tecidos em decomposição libertam gás metano e os químicos e pigmentos tóxicos infiltram-se no solo e nas águas subterrâneas. Mas a Sutusenga e os seus amigos estão a fazer a sua parte com a Rioven. Temos a volta de 300 fabricantes na África do Sul, cerca de metade no Cabo Ocidental. Queríamos resolver esse problema e, ao mesmo tempo, gerar empregos e criar uma solução inovadora. A iniciativa permite diminuir a quantidade de têxteis nos aterros através da recolha de resíduos nos fabricantes para vender a empresas de reciclagem que transformam o material em fibras e fios para a produção de tecidos. A Rioven também usa fibra para fazer calçado e têxteis variados. A empresa recolhe 70 toneladas de resíduos têxteis por mês. É apenas 1% do lixo do Cabo Ocidental. Encontrar maquinaria de reciclagem na África do Sul é um enorme desafio. Mas a equipa está a chegar a outras províncias e a continuar a combater a poluição da indústria têxtil. Gostou do programa? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. Utilizar os resíduos para fazer algo útil. Este é o ponto central de algumas das inovações mais interessantes que vimos hoje. Ainda antes de nos despedirmos, gostaríamos de vos apresentar um homem do Uganda que utilizou a sua formação em engenharia aeroespacial para desenvolver soluções sustentáveis para as zonas rurais. E os resultados são impressionantes. A casa de Ellen Yamungu já não está às escuras. Tem eletricidade há cerca de um ano. Desde que os meus filhos nasceram, nunca tinham visto eletricidade. Nem conseguiam acreditar. A energia está a mudar a vida e os negócios na aldeia de Gotgur. Antes, os clientes tinham de voltar para casa cedo por causa da escuridão. Com eletricidade, podemos vender até a meia-noite. Gotgur é uma comunidade agrícola situada a 300 km da capital, Kampala. Faz fronteira com o Parque Nacional Murchison Falls, a maior área protegida do Uganda, lar de espécies ameaçadas como o elefante. Em 2009, quando o engenheiro aeroespacial Peter Nyeko visitou a aldeia do distrito de Nhoia, viu que era preciso energia limpa.
First of all, it was near the national park. Seria interessante fazer alguma coisa para reduzir a pressão da madeira e proteger o parque. Depois, Noia tem muita agricultura. Logo, o que desse para fazer com resíduos agrícolas poderia ser feito em Noia. We could do it in Noia. Em 2012, Peter Nheco criou uma empresa. Hoje, a central de Gothenburg gera 64 kW de energia renovável a partir de biomassa agrícola através do processo de gaseificação. Due to the shape of the gasifier, Basta uma faísca para aquecer o material a 1000 graus centígrados. A essa temperatura, as cascas de arroz, frutos secos, café e as espigas de milho são decompostas em metano e hidrogênio. Os gases sobem ao topo e são aspirados para fora e vão alimentar o motor. While those gases are light, they rise to the top. They're sucked out and go to power the engine. A colheita do milho acaba de terminar. Depois de retirados os grãos, as mulheres costumavam deitar as espigas fora. Agora, fornecem-nas a Peter Nheco, matéria-prima para produzir energia para as suas próprias casas. We take to these mandulis, we sell it to them. Vendemos a manduli e recebemos dinheiro quase 3 vezes, pela venda das espigas e depois pela venda das cascas de arroz. Then we get money in rice husks. A empresa também usa os resíduos da gaseificação. Da separação dos gases da biomassa sólida, restam toneladas de resíduos sólidos, o biocarvão. There are micropores formed in the biochar. Those micropores are perfect. Há microporos formados no biocarvão que são perfeitos para o desenvolvimento de bactérias. No solo, soltam-se nutrientes que automaticamente fertilizam a terra. Por isso, o biocarvão melhora a umidade do solo, reduzindo a necessidade de regar e mantém o solo fértil, reduzindo o uso de fertilizantes químicos. Helps keep the soil fertile, reducing the need for non-organic fertilizers. Na época de cultivo, o biocarvão é distribuído gratuitamente a cerca de 1000 agricultores, incluindo El Nhamugo. Os agricultores beneficiam de resíduos que eles próprios vendem à empresa. So the cycle is complete. O ciclo completa-se e continua. Saímos do ciclo vicioso da pobreza para um ciclo virtuoso da prosperidade. To a virtuous cycle of prosperity. Anualmente, Peter Nheco chega a produzir 100 toneladas de biocarvão. Usa apenas metade como fertilizante. A outra metade é transformada em paletes para cozinhar. Também os distribui gratuitamente às famílias, evitando o abate de árvores para a lenha. A empresa reduziu mais de 50.000 toneladas de dióxido de carbono por ano. Uso poucos paletes comparando com a grande quantidade de lenha que usava. Mesmo assim, cozinho mais rápido. Na última década, Peter Nheco instalou 5 mini-centrais no Uganda, com 4,5 milhões de euros angariados através de capital de risco. O seu modelo híbrido completa a produção de eletricidade a partir de biomassa com energia solar. As centrais geram um total de 500 kW, fornecendo mais de 100 famílias, empresas e instituições. In the evening, à noite, podemos pôr o nosso gaseificador de biomassa a trabalhar. De dia temos a energia solar a funcionar e alguma bateria para equilibrar a carga. Por isso temos uma quantidade uniforme de eletricidade 24 horas por dia, todo o ano. Além disso, Peter Nheco já tem um novo projeto, mobilidade elétrica nas comunidades rurais. Já tem 5 veículos a circular em Gothenburg. No futuro próximo, quer expandir o modelo de energia limpa para a Zâmbia, Botsuana e África do Sul e até chegar à Espanha ou o Reino Unido. É um projeto e tanto. Não há nada mais circular e sustentável do que isso. Infelizmente, chegamos ao fim desta edição especial do EcoAfrica sobre alternativas sustentáveis. Esperamos que tenham gostado do programa e que nos continuem a acompanhar. Sou Dália Langa, de Maputo, Moçambique. Até a próxima.
próxima semana. Na cidade de Tunis, veículos a energia solar são usados para diminuir a poluição. São veículos que não precisam de carregamento, pois possuem painéis elétricos no teto. 2023 foi o ano mais quente da história. Algumas cidades, como Santiago do Chile, Freetown e Atenas, têm agora agentes do calor, para ajudar a lidar com temperaturas extremas. Até a próxima!